Oi, pessoal. Voltei, hein? Como vocês estão? Estão bem? Estão preparados, para mais uma revisão? A nossa aula agora é a 48.2. Nós vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre o nosso barroco, certo? Mas o barroco em Portugal, porque o barroco no Brasil será num outro momento, ok? Então vamos lá para a tela. O que nós temos aqui? Barroco em Portugal. Vocês podem marcar, já fizeram aí, né, o início em 1580, que foi o ano da morte de Luís de Camões, certo? O escritor clássico de língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com o surgimento de um novo estilo. Tudo bem? Então, o barroco em Portugal teve fortes influências de quê? Quando falamos em humanismo, você lembra, né? O humanismo renascentista. O que foi trabalhado ali? Vamos buscar aí, falando em humanismo. Por meio de quê? Do antropocentrismo, que é o homem como centro das coisas. Lembram? Quando falamos em antropocentrismo, o homem está sempre ali, no meio de tudo. Tudo era em função dele. Mas contrário ao pensamento medieval do teocentrismo, que ao contrário do homem, posiciona quem? Deus como centro de todas as coisas, tá? As características do barroco em Portugal. Nós temos o dualismo. O que você vai lembrar? Falando em dualismo, o homem barroco era cheio de conflitos. Olha só. Fé versus razão, Deus e o diabo, religioso e o profano, corpo e alma e etc. Dualismo. Outra característica marcante também era a fugacidade. O que é essa fugacidade, pessoal? Lembram? Passageiro, rápido, a vida e tudo que perpassa por ela é muito instável. Não tem ali aquela firmeza sobre nada. O mundo, as coisas e as pessoas mudam. Então, o dualismo, fugacidade e o feísmo. Era aquela atração enorme pelo trágico, em rompimento ao equilíbrio clássico, tá? Nas obras é comum a retratação de cenas cruéis, quando falamos em feísmo, dolorosas e grotescas. E depois do dualismo, a fugacidade, o feísmo, nós temos o quê? Primeiro ano? O pessimismo trazendo qual mensagem para a gente? A noção de instabilidade da vida conduz frequentemente à ideia da morte. O homem barroco, é importante que vocês compreendam e marquem bem que é um homem cheio de incertezas e desencantamento pela vida. Era um desencanto total. Morte, ideias trágicas, dolorosas, então todas elas são características do barroco, certo? Bom, aqui nós temos um texto conceptista, e aí você vai lembrar que qual é o objetivo desses textos? Era o quê? Convencer e instruir o leitor de quê? Com base em diversos argumentos colocados. Vamos ver aqui. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há-me ser luz, há-me ser espelho e há-me ser olhos. E aí falamos de quem? Padre Antônio Vieira. Tudo bem? E quando nós falamos na arquitetura, o que você vai lembrar? Vai lembrar um pouquinho das aulas de história, com a Reforma Protestante, de quem? Martinho Lutero. A Igreja Católica ela perdeu vários fiéis na Europa, né? E essa arquitetura barroca, ela foi um dos elementos da Contra-Reforma. A maioria das construções arquitetônicas do barroco em Portugal foram espaços religiosos. Então aqui, as igrejas construídas, elas eram
planas, retangulares, com fachadas simples e decoração minimalista, como aquela imagem que eu trouxe para vocês na nossa aula, tá? A pintura, toda a expressão artística do barroco em Portugal, ela sofreu a interferência da Igreja Católica. Tá bom? Aqui é mais para vocês conhecerem um pouquinho, né? Então, a primeira fase da pintura barroca, a proto-barroca, teve grandes influências do tenebrismo espanhol, certo? Já a segunda fase do barroco, propriamente dito, buscava o quê? Novas fontes de inspiração. Mas o principal que os senhores devem guardar as características e como o homem se sentia neste momento, certo? Olha aí, falamos das cores, das imagens, das características em si, o conflito barroco na pintura, pode-se perceber o conflito através de quê? Como é que eu posso perceber esse conflito? Através do tratamento dado ao tema, o jogo de claro e escuro, e aí você lembra dos conflitos, lembra das figuras, contraste das linhas que se opõem à brutalidade e a inocência humano e o divino. Então fica aqui para vocês a imagem característica forte do barroco em Portugal. Tudo certo? O que nós temos agora? Nós temos atividade, não é isso? E eu volto para nós fazermos aquele nosso bate-papo e ver quem aí na sala conseguiu acertar todas as questões. Ok? Tchau! Voltei. Conseguiram fazer todas as questões? Fácil, difícil? Vamos ver aqui na tela falando do nosso barroco. O que nós temos? Olha só, primeiro ano. O barroco foi no Brasil e em Portugal o estilo por excelência ao longo dos séculos 17 e 18, filho da Contra-Reforma e do Concílio de Trento. O barroco encerra traços estilísticos e ideológicos bastante definidos. Dentre as características estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas abaixo, qual caracteriza o barroco? Olha lá, na nossa letra A tentativa de conciliar a visão teocêntrica medieval com o antropocentrismo renascentista. E aí? B, cultivo, dentre outros gêneros, da poesia trovadoresca e das cantigas de escárnio. C, nós vamos fazendo a leitura e vocês vão aí analisando. Sim, não, já elimina, fica na dúvida e marca para confrontar com outra, tá? C, a tentativa de unir a matéria e o espírito, a luz e a sombra, os apelos do corpo e da alma. Olha aí, já dá uma clareada pra gente, né? A letra D, primeiro ano. Empenho por um humanismo tolerante com as diferenças religiosas. Ou a letra E, que traz assim, busca do equilíbrio, da racionalidade e da concisão. O que vocês marcaram aí? Você pode voltar. O barroco foi no Brasil e em Portugal, faz uma segunda leitura, não tem problema, né? A, B, C, D ou E. Olha lá. Tentativa de unir a matéria e o espírito, a luz e a sombra, os apelos do corpo e da alma. Acertaram? Boa! Vamos para a segunda. Assinale a alternativa correta sobre os 3 sermões do Padre Antônio Vieira, que os senhores já conhecem, né? Letra A. São peças exemplares de retórica com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. B, primeiro ano. São escritos em linguagem culta, com palavras difíceis, dirigidos à plateia sofisticada que frequentava a igreja. C. São bastante abstratos, pois se dirigiam a uma plateia letrada que dispensava exemplos. E aí? D. Estão repletos de exemplos do equilíbrio e da simplicidade típicos do homem barroco. Ou a E.
apresentam perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações, hein? E aí, Padre Antônio Vieira, A, B, C, D ou E? Quem acertou aí na sala, que são peças exemplares de retórica, com a finalidade de despertar a consciência, o quê, pessoal? Moral dos fiéis. A nossa terceira. Todas as opções abaixo apresentam características do barroco literário. Qual que não apresenta, né? Então, nós temos na letra A, uma temática religiosa e profana, sim ou não? Está dentro ou não? B, cultismo e conceptismo. C, imitação dos modelos clássicos. E aí, D, complexidade e minúcia nos detalhes, né, nas linhas, nas formas. E linguagem dramática e rebuscada. Boa também essa daqui, né? Então, qual que não faz parte? Olha lá, a imitação dos modelos clássicos. Acertaram essa daqui? Vamos para a nossa quarta. Aqui pede para que você faça a leitura do trecho, então vamos fazê-lo, né? Por isto são maus ouvintes os de entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Então, olha lá o sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira. Fiz a minha leitura, vou aqui para o meu comando. Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o sermão da 60ª trata da letra A, exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto de criar a campanha das Índias Ocidentais. B, problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. C, nós temos necessidade do engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses. D, senhores, condenação aos governantes locais que desobedeciam aos princípios do mercantilismo seiscentista. Ou a letra E, perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e negros. E aí, pelo trecho reproduzido, o que é que você pôde perceber? A, B, C, D ou E? Olha lá, problemática na pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. E o nosso decolando, como está? Vamos ver o que ele traz para a gente? Olha aqui, o barroco em Portugal desenvolveu-se no contexto da Contra-Reforma e da expansão marítima, refletindo as tensões entre o espiritual e o material. Entre os escritores desse período, destaca-se aquele que se consagrou pela sua oratória sacra, utilizando o estilo conceptista para persuadir os fiéis por meio da argumentação lógica. Quem é esse autor? Na letra A nós temos Luís de Camões, autor de Lusíadas, que exalta as navegações portuguesas. B, nós temos Padre Antônio Vieira, conhecido pelos sermões que apresentam ideias complexas e defesa da fé católica. E aí? C, Gregório de Matos, poeta brasileiro, famoso por suas sátiras e poesias religiosas. D, Gil Vicente, pessoal, autor de peças teatrais que inaugura o teatro em Portugal. Ou a letra E, Sor Maria do Céu, autora de obras devocionais e místicas em prosa e poesia. Olha aí,
Posso voltar, fazer mais uma leitura? Falamos muito sobre ele, já estamos até muito próximos, né? Então, nós temos aqui a letra B, não é isso? Acertaram? O decolando foi boa? Então, muito bem. E o nosso clube de leitura primeiro ano, como estamos? Aqui falando sobre, lembrando que a nossa unidade 2, a Moreninha, que vem com uma história belíssima, né? Vamos descobrir o que aconteceu, de quem? Joaquim Manuel de Macedo. Então, a Moreninha é o principal romance da fase introdutória do romantismo brasileiro e até hoje é um dos mais conhecidos representantes de quê? Da nossa prosa romântica, ok? O seu enredo, toda a história, o que acontece, né? Quem que é alvo, quem não é, quem sofre, quem é apaixonado. Seu enredo é centrado na história de amor entre Augusto e Carolina e registra os costumes da sociedade carioca oitocentista, ok? E agora, o que vocês têm a falar sobre a Moreninha? Vocês já fizeram? Já baixaram o material? Hein? Não deixem para a última hora, vocês precisam fazer aquela roda de conversa, precisam identificar quem é o protagonista, onde o espaço acontece, o que aconteceu ali. Será que a marca de uma lágrima lá da unidade 1 é parecido com a Moreninha aqui na unidade 2? Então, tudo isso eu posso fazer. Mas, quanto mais tempo eu tiver, melhor. Porque se eu deixo para fazer a minha leitura, só aquele... Professora, eu vou ler só um fragmento, você não vai compreender. Então, primeiro ano, olha só. É importante que vocês façam esse momento. Eu já recebi alguns registros das turmas lá da marca de uma lágrima. E fizeram realmente o café, eles chamaram de café literário. Tem uma turma que fez uma dramatização, então assim, ficou bem bacana. Por quê? Além das aulas, do nivelamento, toda a unidade 1, agora a unidade 2, ainda tiveram um tempinho também para separar, falar sobre aquela capa, falar sobre todo o momento, entendeu? Então vocês também não podem perder tempo. Vamos voltar aqui para a tela. Vamos ver. Aqui nós temos a nossa mensagem de hoje para os senhores, tá? A vida na prática, a vida acadêmica é essencial para nos mostrar a base teórica da profissão que queremos seguir. Mas somente na prática do dia a dia é que colocaremos à prova tudo aquilo que os mestres nos ensinaram. E muitas vezes veremos que não era bem daquela maneira. Olha, fica aí, Luiz Alves, fica aí uma reflexão para os senhores, tá? Então, todo o conteúdo é passado, vem vários exemplos para vocês. A literatura aqui é o novo, não é isso? No primeiro ano, mas toda aquela parte de nivelamento, vocês já tinham visto aquele material lá atrás, lembram? 7º ano, 8º, 9º, vem e reforça. Reforça de que maneira? Através dos exemplos do meu material que eu vou elaborando, através de quê? Das atividades e principalmente, pessoal, do decolando, que você não pode deixar passar. Ele é escolhido porque você, que é um treineiro do Enem, esse ano já vai começar e você vai perceber, olha, realmente as aulas, lá o decolando, todas as minhas questões estão aqui batendo com a minha prova de linguagem. Tudo certo? Tudo bem? Compreenderam a mensagem para vocês? Então reflitam sobre essa questão. Quanto mais eu pratico, melhor. Quanto mais eu leio, melhor. O meu vocabulário, ele melhora para um seminário, para uma conversa, para com os meus amigos, ok? Então é isso. Por hoje, eu agradeço a participação de vocês. Professor, muito obrigada e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.